Olá, meu nome é Ana Carolina, eu falo do Polo de Conselheiro Lafayette. Vou falar um pouco sobre o modelo ISLM e sobre a curva IS. Em 1939, John Wilkes publicou um importante trabalho no qual apresentou uma interpretação da teoria de Keynes. Pode-se admitir que o artigo citado apresentou a versão original do modelo ISLM, tornando-se nas décadas seguintes a essência do pensamento macroeconômico, sendo amplamente utilizado pelos policy markers. O modelo ISLM constituiu a matriz teórica básica para a execução de políticas fiscais e monetárias expansionistas como forma de alavancar o crescimento econômico no pós-guerra. O modelo ISLM trata do equilíbrio do produto incorporando os movimentos do mercado monetário. Trata-se de considerar os impactos causados pela variação da taxa de juros na economia. O pressuposto básico desse modelo é a existência de dois mercados distintos, o mercado de bens e serviços e o mercado de moeda. Diferentemente do modelo keynesiano simples, em que os investimentos são considerados totalmente autônomos, o modelo ISML assume que as decisões de gastos com investimentos são uma função da taxa de juros nominal, uma vez que as decisões de comprar uma máquina, por exemplo, depende das condições de crédito da economia. Quanto maior a taxa de juros, maior o custo de financiamento e menor a expectativa de retorno. Além disso, quanto maior a taxa de juros nominal, maior o retorno das aplicações financeiras em detrimento das atividades produtivas. O modelo ISML parte do princípio de que existem várias combinações possíveis de renda representada pela letra Y e taxa de juros representada pela letra I minúscula, que equilibram o mercado de bens e serviços. Além disso, existem várias outras combinações de renda e de juros que equilibram o mercado monetário, mas existe somente uma combinação de renda e taxa de juros que se equilibram simultaneamente, que corresponde ao chamado equilíbrio geral. A curva IS. A curva IS representa as combinações de renda, como dito anteriormente, representado pela letra Y, e taxas de juros, representado pela letra I minúscula, nas quais ocorre o equilíbrio do mercado de bens, ou seja, o nível de produto é igual ao total demandado. Qualquer ponto ao longo da curva representa um equilíbrio no mercado de bens, como mostra o gráfico a seguir. Pontos fora da curva ou à direita da curva IS corresponde à situação de excesso de oferta, porque o nível de produto é maior do que a demanda agregada, correspondente à taxa de juros. Seguindo a lógica keynesiana, com os preços constantes, havendo excesso de oferta, ocorrerá um acúmulo de estoque, fazendo com que as empresas diminuam a produção. Pontos à esquerda ou abaixo da curva IS representam, por sua vez, o excesso da demanda de bens, porque, nesse caso, o nível de produto é menor do que a demanda agregada, correspondente àquela taxa de juros. Havendo o excesso da demanda, os estoques diminuirão, forçando o aumento na produção. Assim, sempre que houver desequilíbrio no mercado de bens, o ajuste ocorrerá via quantidades, alterando o nível de produto e de renda. A inclinação da curva IS. A inclinação da curva IS reflete a demanda, a resposta da renda às variações da taxa de juros. Ela é negativa em função da relação inversa entre investimento e taxa de juros. A inclinação dependerá essencialmente de dois fatores: da sensibilidade, ou seja, da elasticidade do investimento,
em taxa de juros e da propensão marginal em consumir. A seguir, teremos a explicação sobre a curva negativa IS. Concluímos que uma política monetária é de extrema importância para a manutenção, de um país. Nós sabemos que há dois tipos de políticas monetárias. Uma política é a política expansionista. Esse tipo de política, ele prevê, a redução na taxa de juros e a redução também e o combate ao desemprego. Esse tipo de política expansionista, ela estimula o crescimento do setor privado de um país, mas ao mesmo tempo aumenta a inflação do país. Então, o ideal é que o país saiba, no caso o Brasil, saiba equilibrar essas duas forças, esses dois tipos de política. A outra política monetária, que a gente pode, que o governo pode estar utilizando, é a política contracionista. O que é essa política? Essa política, ela tem o objetivo principal de reduzir a inflação. Então, ela dá uma desacelerada, no processo de crescimento, e para provocar, para aumentar a taxa de juros, para reduzir um pouco a questão dos preços. Então, o que é ideal para um país? Que ele utilize, que o governo utilize a política adequada a cada momento. Isso é de fundamental importância para o crescimento de um país, mas o que pode também levar ao fracasso se a política não for adequada ao momento. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa, sou de Pós Conselheiro Lafayette e vou falar um pouco sobre a curva IS, do trabalho de macroeconomia. A curva IS, ela mostra se há um equilíbrio ou não no mercado de bens e serviços de determinado país. O que influencia essa curva são fatores externos, investimentos, tributos, gastos do governo, importações, exportações, são fatores que podem variar muito e esses que vão influenciar nessa curva. A curva IS, ela é negativa, e nós podemos defini-la numa equação que, no caso, é D igual a C mais I mais G. Essa equação, ela definiria a soma, A soma de todos esses fatores que vão interferir na curva IS, onde D é a soma de tudo, é o dispêndio agregado, é o total. C é a soma do consumo total. I é investimento total. G são os gastos do governo, gastos totais do governo, Então, essa é uma equação simples e que mostra um pouco da soma da curva IS, como seria. A curva IS, ela é negativa. Olá pessoal, meu nome é Reinaldo, sou estudante do curso de Administração Pública do Polo de Conselheiro Lafayette. Vou tentar explicar para vocês por que razão a curva LM ele apresenta uma inclinação ascendente ou positiva. Primeiro, a curva LM é uma relação macroeconômica entre a taxa de juros e o nível de renda. Para a gente tentar explicar isso melhor, antes mesmo de eu apresentar alguns gráficos, eu vou tentar explicar para vocês verbalmente essa relação e essa inclinação. Um aumento de nível de renda provoca um aumento da preferência por liquidez dos agentes econômicos. Por consequência, o aumento da preferência por liquidez provoca um deslocamento da função de preferência por liquidez, o que explica essa relação entre as variáveis, taxa de juros, liquidez, para uma dada oferta de moeda. Daí o aumento da taxa de juros. Logo, o aumento da renda provoca um aumento da taxa de juros e a curva é positivamente inclinada. LM é uma curva representativa do mercado monetário, oferta e demanda monetária.
relaciona os níveis de renda da economia com os níveis da taxa de juros. Elasticidade da LM, da curva LM. A curva LM altera sua inclinação devido à alteração da demanda por moeda através de transações, precaução ou pela demanda por especulação, que é relativa à taxa de juros. Deslocamento da LM. Variações na demanda por moeda, expectativa dos agentes, e na oferta de moeda, política monetária, desloca a curva LM para a direita, que é política monetária expansionista, ou para a esquerda, política monetária contracionista. Para melhor entendermos como é que funciona essa relação e a inclinação da curva LM, eu vou apresentar alguns gráficos para vocês agora. Um aumento da renda, sair de uma renda MD para uma renda MD aspa, produz a uma dada taxa de juros I uma necessidade de aumento da demanda por moeda. Dada a oferta de moeda, esse aumento da demanda por moeda leva a um aumento da taxa de juros de equilíbrio. Logo, o equilíbrio dos mercados financeiros implica que um aumento da renda leva a um aumento da taxa de juros. A curva LM é, portanto, positivamente inclinada.